Olá, esse é mais um episódio das Escrituras Possíveis, Experimentações Literárias para Mudar o Mundo, que é um web programa que eu tenho desenvolvido para fazer algumas leituras e comentários sobre textos de minha autoria. O texto de hoje é um conto que se chama A Horta da Família Punk e que eu escrevi no começo da pandemia ocasionada pelo Covid-19 em 2020. Espero que vocês gostem. A Horta da Família Punk, por Bruno Franks. A dificuldade em abrir a porta naquela madrugada pareceria ainda mais traiçoeira se José estivesse em condições de perceber algo, além da sua exaustão embriagada. Venceu o obstáculo com certa violência, despertando Maria, que apenas se movimentou, mudando de posição na cama enquanto se preparava para fingir que continuava dormindo. Nada de novo para aquela família comum, que dependia da ajuda do governo para manter um mínimo de dignidade. E era justamente pela dignidade que Maria mais se incomodava quando José chegava bêbado. Sabia que ele não tinha conseguido trabalho, ou se tivesse, a chance de ter gastado tudo ou boa parte do dinheiro no bar era imensa. Maria sofria ainda mais por saber que José entregava-se à bebida quando não via saída para sua infeliz existência. Mas dessa vez, José não se deitou ao seu lado e nem fingiu que não sabia que ela estava acordada. Ele apenas pegou desleixadamente a garrafa de água na geladeira e saiu de novo, deixando a porta entreaberta para não causar mais distúrbio. Sentou em uma espreguiçadeira na varanda improvisada e lá deixou cair a garrafa com o resto da água não tomada, que escorria junto com suas preocupações inalcançáveis. Em minutos, estava roncando alto, em uníssono com os grilos, sapos e cigarras que seguiam sua música sem se incomodarem com o que estava para acontecer. José acordou com os primeiros raios do sol tocando sua pele curtida, que mais parecia uma carapaça, uma armadura acumulada com camadas sofridas de suor e trabalho. Lavou sua ressaca ali no tanque e urinou no pé do caimbé, ainda ruminando lapsos de pensamentos desconexos. Símbolos de resistência e resiliência, essa árvore típica das regiões austeras de clima áspero assistiu um José cambaleante procurar seu fumo numa prateleira surrada no canto escuro da varanda. Com a pequena alegria não percebida de quando se encontra algo depois de algumas bruscas buscas frustradas, José retornou com passos um tanto mais firmes e espiou, de esgueio pela janela, não encontrando movimento nem sinal de vida. Voltou a sentar em sua cadeira predileta, uma espreguiçadeira de ferro com fios verdes de plástico encadido, com alguns remendos e gambiarras, mas que ainda dava para o gasto. O espaço entre os fios era perfeito para que a suave brisa daquela manhã de verão roraimense encontrasse as doloridas costas de um José maltratado, inexplicavelmente forte em sua magreza. A obsolescência programada ainda não afetara em demasia aquela casa, e José teimava em consertar tudo, prolongando ao máximo a vida dos objetos que, se não mais servissem para sua finalidade inicial, seriam aproveitados para novos usos, como matéria-prima reciclada para outros fins. Como uma banheira rachada e recipientes meio quebrados, precocemente abandonados, encontrados nas ruas de Boa Vista, que com a criatividade de José servem de vasos e canteiros para algumas plantas de Maria. Ou a carcaça de uma geladeira Frigidaire vermelha que funciona perfeitamente como um armário hermeticamente fechado, ideal para armazenar coisas frágeis que não aguentariam as variações climáticas daquele quintal. Já confortável, depois de uma pigarreada seguida de inspiração profunda, olhos fechados e ruidosa expiração suave, José inicia seu ritual sem nenhuma pressa ou preocupação. Pensamentos e sentimentos vão perdendo força. Com uma faca de ponta desgastada e cabo de chifre de vaca, ele pega um pedaço do fumo de corda e começa a picar. Aquele momento para ele era sublime, mesmo que não o percebesse assim. Já não pensava em nada. Seus dedos pareciam que tinham memória própria e faziam o serviço sem requisitar esforço ou concentração. Se já tivesse experimentado a prática do silêncio, o tipo de meditação que começaria a exercitar anos mais tarde, reconheceria que a sensação prazerosa de paz e tranquilidade que sentia era um gostinho da quietude da mente em conexão com o seu eu supremo. Com os olhos direcionados ao fazer do preparar o cigarro, ele via sem enxergar, e seu olhar transpassava objetos e dimensões. Como na meditação, a ausência de pensamentos impedia que depois tivesse alguma recordação racional desse momento, porque não recebia o filtro da mente e não se propunha a refletir sobre o que se passou. Mas o fazia
com um prazer indescritível, sempre pela manhã, na sua cadeira de fios verdes, no puxadinho da varanda. Talvez o único gozo que ainda lhe era concedido, mas que também não avaliava dessa forma. Simplesmente preparava seu cigarro e o pitava despreocupado. No restante do dia, fumava cigarro barato, tabaco enrolado em qualquer papel ou simplesmente não fumava. Levantou-se calmamente quando sentiu o cheiro do café, guardou os apetrechos num canto, sem gravar exatamente onde, e sentou-se à mesa com as crianças, todos quietos e melancólicos. Maria e José não se olhavam, a fim de evitar comentários sobre a noite anterior. As crianças comiam pão sem manteiga e bebiam café muito doce com leite em pó diluído, como usualmente faziam. Dessa vez, no entanto, estavam sem o uniforme da escola. Quando José se deu conta, engoliu seu ritual, blasfemou e exacerbou suas frustrações acumuladas, gritando com as crianças que tinham que correr para não chegarem atrasadas. E disse indignado para a mãe deles que era só o que lhe faltava. Matar aula? Vão comer o quê? Como é que querem ser alguém na vida assim? A banalização da violência nessa família funcionava tão bem, estava tão naturalizada, que ninguém reagiu ou se moveu com a gritaria e indignação do José Patriarca. Foi só depois de mais algumas intervenções ainda mais enfáticas e dramáticas que Maria paciente respondeu, sem deixar de fazer o que fazia, de costas para a mesa onde o homem bufava e esbravejava. As crianças continuavam comendo suas merendas com olhares baixos e apagados, mas não mais tristes ou silenciosas que o normal. Maria balbuciou algumas palavras informando que as aulas foram canceladas. E quando José perguntou por quê, respondeu que era por conta da pandemia do coronavírus. Depois que as tímidas crianças saíram sem expressão, Maria se sentou e comeu seu pão ao lado do marido, sem nenhuma interação. Suspirou baixo e disse lamentosa que a amiga Joana fora dispensada pela patroa e que ela estava com medo de ser mandada embora também. José permaneceu em silêncio por um tempo e logo resmungou enquanto comia mais um pedaço de seu pão molhado no café amargo, que ela bem que queria poder ficar em casa o dia inteiro sem fazer nada. Talvez tenha sentido ferido seu pouco orgulho, pensando que a esposa ingrata lhe cobrava mais participação ou que insinuava sobre o dinheiro que bebera ontem. Maria engoliu seco um último pedaço daquele apático pão seco e insensível e se levantou, levando consigo sua mágoa e os copos vazios abandonados na mesa. Apesar do pequeno tamanho daquela casa simples, de poucas possibilidades e tábuas de madeiras manchadas, seus moradores tinham a incrível capacidade de transitarem sem se esbarrarem e desaparecerem como se seus corpos conspirassem pela manutenção de uma mínima paz resignada. Há alguns dias, José desempregado vinha se angustiando com o movimento nas ruas, a cair. Incomodado, desejava destinos cruéis a algumas apáticas pessoas que desfilavam seus medos com máscaras tapa-boca. José, indignado, ficava realmente enraivecido. Eita, gente estúpida, medrosa, que acredita em tudo que ouve. O próprio presidente já disse que é apenas uma gripezinha, que vai passar logo, que os que vão morrer é que nem os que morrem todo dia. Mas a televisão aumentava tudo, chamava de pandemia, pandemônio, Pandora. A merda é que por causa desse desespero injustificável, as lojas e comércios começariam a fechar, e se estava difícil conseguir emprego antes, agora então já era. José Patriota maldizia os venezuelanos que povoavam as ruas de Boa Vista há alguns anos. Achava que eram todos pilantras, criminosos e vagabundos. Roubavam nossos empregos, nossas vagas nos hospitais e os celulares de nossas filhas. Não questionava quando via uma notícia de violência, assalto ou qualquer coisa envolvendo os estrangeiros que a mídia vinha mostrando sempre de maneira pejorativa, destacando a criminalidade de alguns, projetando pesados estigmas sobre toda a população de refugiados. Considerava que o governo gastava fortunas com essa cambada nos abrigos e na ajuda humanitária. Ora, quem precisa de ajuda há muito tempo são os brasileiros. Somente quando o benefício que recebia do governo foi interrompido e quando as crianças passaram a comer todas as refeições em casa porque as aulas estavam canceladas, que reconheceu a importância dos programas de redistribuição de renda que já não recebia mais. Até então, achavam que eram migalhas. E ele só queria mesmo era um trabalho decente. Enquanto os políticos recebiam altos salários, adicional para moradia, vale transporte e auxílio paletó, ele tinha que comer o pão que o diabo amassou. Pão áspero, injusto e intragável, que clamava por uma cachaça apaziguadora. Em sua incessante busca por emprego, não tinha um currículo de papel rabiscado em letras que ainda não lhe faziam sentido. O que tinha era marcas e cicatrizes por todo o corpo maltrapilho. Dores e incômodos de que nunca falava, sendo a maioria até por Maria ignorada.
Se lhe faltavam as letras escritas, também não lhe sobravam na boca miúda frases desconexas que muitas vezes balbuciava. Monossilábico, falava baixo, olhando para o chão, engolindo sílabas, modificando palavras e simplificando sintaxes em um linguajar considerado chulo e vulgar. Se tivesse que se pronunciar diante dos que propositadamente ostentavam status de barão, doutor ou coronel, ficava nervoso, a vista escurecia e as orações sofridas lhe saíam meio trêmulas e ainda mais erráticas. Era dispensado de cada entrevista de emprego, levando uma raiva incontida de sua incapacidade de se comunicar, com seu orgulho despedaçado ainda mais encolhido, lamentando sua incompetência e falta de inteligência. Muitas vezes as pessoas riam do que ele falava e José Simplório não entendia por quê. Respondia com um sorriso amarelo e desdentado, causando ainda mais risos. Via na televisão tanto luxo e riqueza, tantas histórias de pessoas que a princípio eram como ele, que tinham nascido na pobreza, mas com trabalho e esforço tinham conseguido vencer na vida e ser alguém. José não era ninguém, fazia tudo errado, era estúpido e ignorante. As poucas vezes que surgia sua imagem em um espelho, José se apressava em desviar o olhar, com vergonha de si mesmo. Quando algum patrão rico e caridoso lhe dava trabalho, talvez por pena, ou porque não tinha outra opção, agradecia muito e se sujeitava a qualquer coisa. Ocasionalmente ouvia os patrões falando entre si que esse tipo de gente era uma raça que aguentava qualquer coisa, que não tinham sonhos, não precisavam de quase nada para sobreviver. Eram burros e vagabundos, mas que não se lhes podia virar as costas porque eram todos uns filhos da puta prontos para lhes passar a perna. Por isso tinham que ficar atentos e tratá-los com a brutalidade que lhes é natural. José, sem opinião, ouvia ordens absurdas que cumpria mesmo sabendo que ia dar errado. Uma vez, tentou explicar que ele sabia fazer de outro jeito, que dava certo, e acabou sendo enxotado com ofensas e xingamentos. Isso já lhe custou também a firmeza de uma perna, por ter caído de um andame mal escorado que havia notado, mas nada falou. Nos últimos anos, só conseguia trabalho temporário, 1 ou 3 jornadas, no máximo 1 por semana. Desde o mês passado era, quando muito, diárias esporádicas. Trabalhava um dia e procurava emprego nos outros, ouvindo sempre que não era bom o suficiente, que havia outros muito melhores que ele. E como se não bastasse, agora tinha os venecas, que aceitavam de bom grado diárias ainda mais ridículas que não pagariam nem a cachaça. Às vezes a mixaria recebida vinha acompanhada por discursos de ânimo baseados na meritocracia, dizendo que se ele se esforçasse mais, ele conseguiria vencer na vida. Outras vezes perguntavam por que ele estava desempregado há tanto tempo, dando a entender que só pode ser porque ele é um merda de um vagabundo incompetente, sugestão que já lhe chegava quase anulada pela repetição. Depois de muito tempo sem nada, conseguiu um bico de meio-dia que pagava muito mal. Recebeu a ninharia e, reclamando da má sorte, parou num bar de esquina para se anestesiar um pouco de tanta humilhação. Aos poucos, essas paradas ocasionais se tornaram mais frequentes, e as doses foram aumentando na mesma proporção. Se não desse mais para pendurar a conta em determinado bar, ia atrás de outro. Quando conseguia um trabalho, pagava uma das contas e presenteava rodadas aos cachaceiros ocasionais, a fim de receber fiado e doses compartilhadas de volta quando o dinheiro acabasse. Às vezes, separava um troco maior quando conseguia de Maria alguma confiança para comprar coisas para casa, mas isso tudo estava prestes a acabar. Sem o programa do governo e com a demissão de Maria, afastada pela quarentena, a única renda da família teria que vir de José e ninguém precisava disso lhe lembrar. A fome chegaria decisiva, e apesar do aperto doído em sua própria barriga, seriam os olhares das crianças que impulsionariam todos os dias o José faminto e desesperado à busca por aquelas migalhas que um dia desprezou. Após o medo que veio com a morte de Joana, amiga e confidente de Maria, da suspensão das aulas e do fechamento do comércio, nossa família comum entra na primeira fase da quarentena, com fome e sem perspectivas, e com José ainda se aventurando, se arrastando em busca de sobrevivência. Maria não era de ficar solicitando nada, nem pedindo ajuda, mas seus movimentos e linguagens corporais eram muito claros. Os conflitos com Ana ficavam cada vez mais frequentes, porque a filha mais velha já havia se acostumado a cuidar da casa na ausência da mãe. Com a volta de Maria, as duas se chocavam o tempo todo, mesmo Ana se esforçando para não contrariar a mãe. Maria ia ficando incomodada com algumas coisas aparentemente pequenas, como o jeito de Ana cortar cebola ou lavar a louça displicente com a mesma bucha que lava o banheiro. Ficava ainda mais alterada quando encontrava novos desenhos nas paredes. André já era grande o suficiente para saber que ali
não era lugar de rabisco. Dizia que estava se tornando um vândalo, um pichador, e perguntava se estava fumando maconha, mas ajudava a encobrir as marcas de rebeldia para que José não percebesse. Por ter ficado tanto tempo fora, trabalhando em outra casa, cuidando de outras crianças, Maria percebeu que estranhava seu lar, e o que era pior, não reconhecia seus filhos. As poucas tentativas de aproximação foram todas desastrosas. Ana insistia em fazer tudo errado, do seu jeito desleixado, da comida à limpeza da casa. Era impressionante a obstinação dessa menina em não levar a sério aqueles afazeres que no futuro poderiam ser sua única opção de emprego. O padrão de limpeza imposto sob gritos histéricos de patroas peruas que não tinham mais nada o que fazer levara Maria a reproduzir sem perceber a cobrança intransigente sobre sua própria filha. Com mais tempo em casa, notava agora que a imundície absurda em que viviam. Mas Ana não dava bola e não perdia uma oportunidade de correr para um canto com seu celular. Apesar de já ter abandonado a escola, ainda sonhava com a faculdade e frequentava um cursinho popular gratuito oferecido na Universidade Federal. Deixava a janta pronta e saía correndo assim que Maria chegava. Se antes as duas mal se encontravam, agora tinham que se aturar e conviver cada uma com as manias da outra. Já com André, o segundo filho, adolescente recatado, não tinha a menor possibilidade de diálogo e interação. O menino parecia mudo. Quando falava, era só respondendo sim senhora ou não senhora. A mãe já havia praticamente desistido, a não ser quando tinha que o repreender pelos rabiscos horríveis, por fuçar na terra com seu único carrinho de brinquedo, incomodando as plantas que tinham que ser deixadas em paz, ou simplesmente quando não aguentava seu jeito quieto e abobado e sua insistência em ser criança. Raquel era seu xodó, mas também sabia como provocar a mãe com suas maluquices, danças e cantos de menina. Restava a Maria dedicar mais tempo com o bebê, tentando compensar o que não teve com os outros e talvez criar os laços que lhes faltavam. Projetava no bebê uma franca esperança de revitalização da família, do amor e da alegria muito embrutecidos. Logo, o pouco dinheiro que tinham, apesar da mágica que faziam para que não ficassem sem comida, foi se acabando. Sem renda nem auxílio emergencial, cujo cadastro dava como inconclusivo em análise, a fome enfim começou a apertar. Primeiro com cortes graduais em itens não essenciais, depois com racionamento de arroz com feijão e farinha. Nada de carne e leite. A garapa, água com açúcar e o chibé, água e farinha, voltaram para aquelas crianças tanto quanto para milhões de outras pelo Brasil, que na falta de comida tentam tapear a fome. José sabia muito bem o gosto amargo daquela doce bebida. Como a desnutrição ia tomando conta dos corpos que rapidamente iam perdendo suas forças, mostrando os contornos dos ossos e deixando as barrigas salientes. Não saberia dizer se a dor que José sentia era maior pelo que começava a se apresentar ou pela memória de sua infância sofrida e esfomeada. Tinha perdido para a fome alguns de seus irmãos, e se sobreviveu, não foi sem dor, muito menos sem raiva e indignação, que agora lhe subiam das entranhas profundas de seu ser miserável, enrijecendo sua espinha, diluindo seu sangue efervescido, e lhe brotavam dos poros para que em lágrimas não se transformasse. Ana tentou de todo jeito fazer e refazer o cadastro para o auxílio emergencial do governo, mas nunca dava certo. Quando enfim conseguiu aprovar o CPF de José, a liberação ainda demorou um mês para ser efetuada. Além de Joana, o filho mais velho da vizinha também tinha sido levado pelo vírus pandêmico. Às vezes, Maria queria convencer José a não sair mais de casa, mas não falava nada. Sabia que precisavam de algo para comer. Entre decidir se morriam de fome trancados ou da praga maldita trazida da rua, Maria se calava impotente. José continuou saindo em busca de trabalho, só que não parava mais no bar. Encontrou uma esquina onde de vez em quando parava algum carro de fazendeiro oferecendo uma diária para trabalhar em algum sítio da região. Em 2 semanas, José conseguiu 3 diárias, mas o contato com outras pessoas o levou a conhecer mais de perto a mortalidade do vírus que ainda considerava apenas como uma gripezinha. Além das histórias de contágio e morte compartilhadas entre os que ali esperavam, aos poucos, um e outro deixavam de ir, e em seus lugares chegavam notícias de que estavam isolados, hospitalizados, infectados ou mortos. Quando o dinheiro do auxílio emergencial finalmente foi liberado, José parou de frequentar a esquina da morte e a família, enfim, experimentaria um período de quarentena total, com todos trancados dentro de casa.
Após horas na fila do banco para sacar o dinheiro, José fez uma boa compra no mercado e deixou tudo em casa, saindo na sequência para voltar só no final da tarde com uma caixa grande de papelão. A piadeira, alegre e desesperada, chamou logo a atenção de todos que vieram ver do que se tratava. José explicou que logo os pintinhos seriam galinhas, algumas lhes dariam ovos e outras iriam para a panela. Uma vez que não sabiam quanto tempo iriam ter que ficar em casa, Maria acenou com a cabeça, engolindo o choro e se esforçando muito para acreditar no plano de José, que não parecia muito seguro do sucesso da empreitada. José ainda teve a sorte de encontrar pelo caminho um milharal, de onde colheu umas espigas para alimentar os pintinhos e outras para plantar. O que ele não sabia é que aquelas sementes são do tipo Terminator, que vão perdendo sua força no replantio e já iam para a terceira geração, condenando o plantio ao fracasso. É uma estratégia bastante eficaz das multinacionais de biotecnologia que dominam a agroindústria em busca de lucros estratosféricos em detrimento das populações e do meio ambiente. Os pintinhos também não vingaram, talvez porque já estivessem doentes ou porque não tivessem sido adequadamente nutridos. Não foram feitos para a dureza daqueles tempos. Com muita dor no coração e na barriga, engoliram seus copinhos mirrados de pouca carne, junto com um restinho de esperança e otimismo que experimentaram quando José chegou com a caixa cheia de sonhos e promessas. Essa derrota pegou José em cheio, e se tivesse uma cachaça escondida em algum canto, teria tomado tudo naquela noite de lua pálida. Passou a madrugada em claro, ofertando seu corpo aos insetos que o picavam impunemente, completamente alheios e insensíveis aos pesados lamentos do sangue desnutrido que bebiam. Com o abandono definitivo da esperança, chegam sem avisar como hóspedes indesejados e espaçosos a discórdia e a impaciência. Os atritos corriqueiros viraram brigas mais sérias. Talvez, se tivessem quartos para se isolarem e portas para baterem, pudessem ter evitado a escalada da violência que se instalou na casa e da raiva que possuía cada um dos moradores frustrados e incompreendidos. Mais de um mês se passou e cada um nutria pelo outro fortes sentimentos de aversão que tornavam o compartilhamento do espaço praticamente insuportável. José ficava o tempo todo na varanda, Maria na cozinha, Ana na cama, às vezes com o bebê, outras com o celular. E Raquel ainda transitava cantarolando baixinho para não atrapalhar o mau humor da casa. Nos últimos dias, um silêncio ainda mais melancólico rondava como uma neblina pesada quase tocando o chão. Era como se anunciasse que algo estava para acontecer. Talvez fora o próprio silêncio que tenha precipitado tudo, denunciando um amor clandestino. Benedito e Ana namoravam escondidos do outro lado da casa, oposto à varanda, atrás de um cajueiro espaçoso. Mesmo com o fim das aulas, Benedito continuou indo encontrar Ana, sempre no final da tarde, quando antes eles iam juntos de mãos dadas para o cursinho popular da Federal. Conversavam sobre tudo e faziam planos e sonhos e se beijavam apaixonados. Benedito seria engenheiro e Ana arquiteta, e os dois abririam um escritório juntos em alguma capital do sul. Mas dessa vez, o sonho se desfez mais rápido, pois José o surpreendeu justo quando seus lábios iam se tocar pela primeira vez naquela tarde de poente amarelado. Era só o que me faltava, a gente tudo trancado aqui nesse inferno e você aí de putaria com esse vagabundo. Benedito sumiu em segundos. Ana entrou correndo para casa enquanto José se recuperava, um pouco desnorteado pelo estômago vazio, por ter se levantado tão rápido, ou por ser o primeiro evento diferente que acontecia há tempos, ou porque realmente achasse que tinha que impedir que sua filha virasse uma vadia. O sangue lhe ferveu, fazendo com que suas veias ficassem mais evidentes, principalmente um ramo em formato de Y no canto de sua testa. O homem entrou como um touro enfurecido, bufando, enquanto blasfemava a vida, tirando sua cinta da cintura. Para poupar o leitor de mais essa estúpida violência, continuaremos na varanda, junto com as flores de Maria, caladas testemunhas do jardim. Buscaremos o sol nesse dia acinzentado e deixaremos que nossas lágrimas sejam confundidas com orvalhos. Contemplemos o abismo que separa o pai frustrado dessa menina que se descobre mulher em sua primavera eternamente adiada. Queria ela botar fogo logo no jardim inteiro de uma vez e tingir o roseiral com seu sangue interrompido. José estava próximo do dia em que se arrependeria profundamente do machismo que exercia com violência, fazendo sofrer as pessoas que ele mais amava, mas não era esse o dia, ainda não. Os corretivos começaram justamente com ela, Ana Jaqueline, a primeira filha do casal, e que tanto amor despertou com sua chegada. Se parasse para refletir, José chegaria à conclusão que junto com o amor veio a guerra,
a frustração e o peso do mundo. Quando descobriram Maria grávida, com a mesma idade que Ana tinha agora, em meio ao tumulto causado nas duas famílias, o jovem casal apaixonado foi para o lugar mais longe que imaginaram. Subiram o rio Amazonas de Belém para Manaus, em um barco de 3 andares apinhado de gente, com redes atravessadas e um emaranhado de sonhos, expectativas, histórias de amor e fuga. Mas nenhuma era tão bela e promissora quanto a deles, que levavam uma vida a mais na barriga e a valentia inocente de 2 jovens perdidos no mundo. Viveram naqueles 6 dias os mais felizes de suas vidas. O medo do futuro incerto os assombrava apenas vagamente e logo era levado pelo vento frio da madrugada no convés. Os 2 se abraçavam, José tocava com ternura a barriga de Maria e os 2 se beijavam sob a luz prateada de um luar enternecido. José tinha uma rede estratégica a tiracolo e depois que os últimos bêbados desciam, dormiam ou se perdiam em seus mundos embriagados, em uma fuga desesperada para se manterem sadios nesse mundo doente, iam para trás do barco, para se amarem embalados pela orquestra mágica dos insetos e bichos da floresta que os abraçavam com imensa energia. De certa maneira, eles sabiam que a dureza e miséria em que viviam iriam destroçar seus sonhos, assim que desembarcassem em qualquer lugar. As experiências que sofreram até ali não deixavam dúvida do destino incontornável que os aguardava. Maria deixou que algumas lágrimas escorressem quando ouviu um argentino cantarolando Cartola. A preocupação de Maria enchia de coragem o peito magro de José, que se via como um guerreiro navegante, um desbravador do mundo novo, um marechal Rondon explorando as veias amazônicas. As dificuldades esperadas vieram com toda a força e fúria de nossa democracia chauvinista sem moral. Em pouco tempo, a falta de emprego fixo levaria José a se sujeitar a qualquer trabalho, em qualquer condição. No começo parecia que ele não desanimava e os nãos que ouvia lhe afetavam um pouco. Mas ter que voltar para casa e olhar nos olhos de Maria de mãos vazias, beijar a testa de Ana, sabendo que ela tomaria apenas garapa por mais um dia, era demais. Aos poucos, eles foram deixando de se falar, de se tocar. Ele por vergonha e humilhação. Ela para que não cobrasse dele algo que no fundo sabia não ser sua culpa. Quando chegou o programa do governo que lhes dava uma cesta básica por mês, eles comemoraram sem forças, como quem chegando à praia depois de um naufrágio, apesar da alegria, desmorona de cansaço. Outras contas ainda ficariam em aberto. A família ia crescendo e a saga de José de não em não seguia no mesmo ritmo. Melhorou um pouco depois que Ana já tinha idade para tomar conta dos menores, liberando Maria para o trabalho de doméstica. Nessa altura, José já tinha começado a beber e era comum chegar embriagado, sem dinheiro e cheio de dívidas. Os corretivos educativos que aplicava nos filhos seguiram o mesmo caminho. Se no começo realmente lhe doía a alma, mas o fazia porque fora assim criado e não conhecia alternativa. Com o passar do tempo, acabou sendo uma válvula de escape para toda humilhação que recebia. José foi se transformando em um homem bruto, machista, bêbado e violento. Já nada restava do guerreiro do amor, navegante náufrago do rio Amazonas. Maria achava que não tinha forças para enfrentá-lo, em uma mistura de pena e raiva, medo e rancor. Defendia os outros filhos quando um deles apanhava. Pelo menos José ainda nunca lhe levantara a mão. Ainda não. A partir do dia do silêncio rompido, as crianças foram ficando cada vez mais agitadas e os corretivos mais frequentes, Ana mais fechada e José mais impaciente. O sofrimento de Ana despertou em Maria a ligação profunda que tinham perdido, do cordão umbilical que as unia ao fado de ser mulher nesse mundo machista. Estava preocupada em como Ana iria superar aquilo tudo, mas diante da situação não conseguiu pensar em como ajudá-la, a não ser liberando a filha das tarefas domésticas. Ana passava os dias dormindo e mexendo no celular. Maria tinha Ana e toda a sua história de opressões ocupando suas preocupações e não percebeu que era com o segundo filho, André, que deveria se preocupar mais naquele momento. Mas André era quase invisível e talvez fosse pedir muito que o notassem. Ainda mais agora que, para poupar Ana, Maria tinha que atender os pequenos que ainda não sabiam disfarçar suas presenças e demandavam cuidado e atenção o tempo todo. O bebê estava sempre com fome e chorava estridentemente nas horas mais inadequadas. Não reconhecia o pai e aproveitava cada segundo dos poucos momentos que conseguia com a mãe. Quando finalmente disse sua primeira palavra, foi Ana quem a escutou, mas achou que ele estava chamando por Maria e não reconheceu que era ela quem o bebê chamava de mamãe.
Desde que nasceu, não pegou o peito, o que ajudou Maria a voltar logo para o trabalho. Sem carteira assinada, agradeceu a Deus e a sua patroa por não ter sido mandada embora quando descobriram que estava grávida. Trabalhou até a última semana e em menos de um mês já estava de volta. Claro que com os devidos dias descontados, porque os patrões diziam que dinheiro não dava em árvore e tinham que chamar uma faxineira para substituir. Quando Ana tivesse seu próprio filho um tempo depois, ela já estaria calejada por ter ajudado a cuidar dos irmãos e ter sido responsável pela manutenção do lar. Além do bebê, Ana dividia sua atenção com Raquel, prematura teimosa em sobreviver, a única que bailava, e cantava pela casa insistindo em levar momentos de alegria para aquela família comum demais para ficar em quarentena. Ninguém saberia explicar o que parou a mão de José centímetros antes de atingir o rosto de Maria. Talvez um mínimo de dignidade que ainda lhe restava. Talvez o amor embrutecido que ainda sentia por Maria. Talvez porque aquilo em que se tornara não era ele de fato, mas um monstro ainda não completamente pronto, criado na barriga da miséria, do sofrimento e da crueldade. Mas se tivesse concluído seu ato, já irreversivelmente violento e covarde, entrariam para uma estatística absurda de violência contra a mulher, da qual Roraima figura como líder entre os estados brasileiros, e engrossaria uma outra pesquisa que revela o aumento desse tipo de violência durante a quarentena no mundo todo. O fato é que o caos já havia sido instaurado naquele lugar, grudado nas paredes de madeiras tortas e nos poucos móveis espalhados como crosta de poeira em casa mal assombrada. Fora se acumulando com o tempo e a quarentena o transformou em pólvora. Cada centímetro exposto, coberto por sofrimento, repressões, angústias e pesares. Cada lágrima que caía era como gasolina que transbordava e escorria alimentando aquela mistura explosiva. Cada golpe desferido era uma fagulha perigosa. A casa era apenas um cômodo dentro, uma cozinha com uma mesa de jantar improvisada num puxadinho mais ou menos fechado que continuava em uma varanda e um quintal razoável. José passou de todos os limites. Não fosse a ação do inexplicável, o fim seria certamente irreparável. Mas essa decisão caberia a Maria, e José, arrependido disso, sabia. Maria não suportava mais a vida que levava, e aquele evento fora a gota d'água. Maria saiu de casa cheia de raiva, frustração, dor, medo e decisão. Resolveu que não estava mais disposta a esperar que a situação melhorasse, que José violento voltasse a ser o José amoroso pelo qual se apaixonou. Ia pegar as crianças e partir sabe lá para onde, mas iria. Não importa mais nada. Falta de dinheiro, comida, miséria, pandemia. Tenho que aproveitar a decisão, a força da situação. Com a mão de José congelada no ar, Maria encontrou os olhos lacrimejantes e apavorados de uma Ana paralisada. Escutou o bebê chorando e o silêncio alarmante de Raquel, que nunca parava quieta. Lembrou que não via André há bastante tempo e pensou em como lhe explicar a separação, já que seria o único que não testemunharia o ato final que mudaria suas vidas para sempre. Quando Maria saiu da casa para nunca mais voltar, no momento em que sentia uma fortaleza pronta para mais uma vez partir sem rumo em busca do futuro que nunca chegou, Maria paralisou. Em algumas frações de um eterno segundo, Maria, sem chão, viu seu mundo desabar. Sua vista escureceu e suas pernas fraquejaram sem forças. André era um menino tímido, sensível e extremamente introspectivo. Gostava de desenhar, mas ficava a maior parte do tempo sem fazer nada, quieto, perdido em seus pensamentos. Gostava de desenhar joaninhas e pequenos insetos em cantos improváveis das paredes de madeira. Sofria bullying na escola porque não se ajustava às brincadeiras dos outros meninos e preferia brincar com as meninas. Às vezes apanhava dos colegas e quase sempre conseguia passar desapercebido na volta para casa. Se o pai descobrisse, correria o risco de apanhar de novo, porque tinha que ser homem, segurar o choro e aprender a bater também. Num fim de tarde daquela mórbida quarentena, depois de ter pesquisado no celular da irmã sobre plantas venenosas e encontrado no jardim um Comigo Ninguém Pode, depois de dias sem pronunciar uma palavra, sem deixar que lhe escapasse uma lágrima, sem que naquela minúscula casa o notassem, preparou o que chamou silenciosamente de poção da felicidade libertadora. E quando ouviu a gritaria dentro da casa, tomou tudo em um gole só. E lá ficou até parar de tremer, até entrar em sono profundo, até seu silêncio ser tão estrondoso quanto sua dor emudecida.
até que seu corpo desacordado fosse encontrado no fundo do quintal, num canto escuro e esquecido, como suas angústias e frustrações. Aos prantos e gritos, Maria se lançou sobre o corpo inerte, tentando reanimá-lo, enquanto José já o carregava nos braços e Ana recolhia o copo com o restinho da bebida quase fatal. Maria, atordoada, ficou em casa obedecendo em choque ao marido desesperado, que dizia que ela tinha que ficar para cuidar das outras crianças e que Ana iria com ele para o hospital. Corriam, pediam carona, chamavam por socorro e nada. Quando já passava muito do ponto em que os corpos teriam desistido não fosse a calamidade da situação, um rapaz de máscara tapa-boca, puxando uma carroça de catar papelão, disse com firmeza para que eles subissem. O rapaz foi tão enfático que ninguém notou seu portunhol. Ana subiu rapidamente e José colocou André meio deitado ao seu lado, com o tronco em seu colo. Ana então deixou que algumas lágrimas rolassem até o corpo descoberto do irmão, e quando observou suas marcas naquele peito frágil e dilacerado, começou a esfregar, tentando limpar algo muito mais profundo que suas lágrimas, e que sentia que o estava levando embora. O esfregar de seu pranto foi ficando tão intenso, e mais lágrimas jorravam, e Ana já não conseguia mais fazer movimentos coordenados, que o esfregar se transformou em golpes e as lágrimas em desespero. E quando ia começar a gritar, o pai atirou do transe, pegando com firmeza o menino no colo. José tinha corrido ao lado do rapaz por quarteirões e quarteirões, puxando a carroça que poderia salvar a vida de seu filho. Mas não fora por falta de ar que dessa vez não blasfemou. Uma culpa absurdamente pesada lhe doía a alma, em uma profundidade dilacerante. Depois de alguns dias, essa dor iria se revelar ainda mais insuportável. Se antes não se olhava no espelho por vergonha, depois não mais o faria por medo. Agora, no entanto, tentava pensar apenas que tinha que se ocupar em salvar a frágil vida de seu filho inocente. Suor e lágrimas lhe escorriam por todo o seu ser, em desespero. Duras memórias apagadas ressurgiam como relâmpagos atingindo sua cabeça, para em seguida se esfacelarem no ar. Eram situações brutais e violentas de que foi protagonista, mas que fingia não perceber, justificando para si mesmo que a vida era dura e cruel com todos e não seria diferente com aquela família. Eram-lhe atiradas na cara as situações mais graves que estavam escondidas embaixo de algum tapete de memória, alguma fresta de seu ego enrugado e humilhado. André ficou internado por 2 dias apenas e recebeu alta sem estar totalmente recuperado, porque o hospital tinha que dar conta da crescente pandemia que de gripezinha não tinha nada. Quando chegaram de volta a casa em um táxi pago por um senhor que aguardava notícias de sua esposa morta, Maria já estava na rua e ajudou o filho sofrido a encontrar sua cama especialmente preparada para o filho esquecido. Maria, culpada, se dedicava ao menino com tanto zelo que parecia que tentava recuperar todo o tempo e atenção que não pôde lhe dar. Ana ajudava em tudo, mas dessa vez as duas compartilhavam as tarefas em harmonia e Maria cuidava para que Ana tivesse algum tempo para ela mesma, assumindo com carinho e firmeza, mas de forma gradual e contínua, o papel por tanto tempo ocupado pela filha. Ana queria fazer arquitetura e passava horas na internet desbravando as infinitas possibilidades que esse campo começou a lhe mostrar. Ela se encantava com as propostas de permacultura e bioconstrução, que além de buscar a sustentabilidade e respeitar o meio ambiente, eram alternativas baratas e criativas, fazendo uso dos materiais disponíveis em soluções que tinham a beleza de casas de duendes e de contos de fadas. Os professores voluntários do cursinho popular, que frequentavam no período noturno sempre que sua mãe chegava a tempo, lhe ajudavam na pesquisa e na seleção de livros. Ana começava a se familiarizar com a biblioteca da Universidade Federal, que apesar de pouca gente saber, é aberta ao público em geral, que só não pode levar livro para casa. Alguns dos princípios básicos da arquitetura dizem que a harmonia, funcionalidade e beleza estética devem refletir a personalidade dos moradores. Ana se indagava se o contrário também não seria verdade, se o ambiente poderia influenciar o comportamento das pessoas. Decidiu então fazer o teste em sua própria casa, aplicando na vida real os conceitos que ia adquirindo teoricamente. Ana queria mudar o mundo, mas leu em algum lugar que primeiro é preciso mudar a sua própria vida, a sua própria casa, cuidar de si e dos seus. Aplicar no seu entorno os cuidados que quer receber, fazer fluir a abundância, dar para poder receber, alguma coisa a ver com karma e tal. Era como se tudo já estivesse planejado na cabeça de Ana nos seus mínimos detalhes.
Assim que fora ganhando tempo, passou a investir em sua pequena revolução. Ana começou limpando cada canto esquecido, cada vão, fresta e espaço escurecido. Não ficou uma teia de aranha para contar história. Como testemunha, apenas o bebê, que acompanhava tudo com grande interesse, os olhinhos bem abertos e atentos. Quando já estava terminando de ajeitar o quintal, encontrou uma lata de tinta praticamente onde outrora jazia André, quase sem vida. Ana conseguiu fazer render o suficiente para pintar as paredes de madeira daquela casa tão maltratada. A tinta era branca, mas Ana encontrou na internet diversas dicas de como fazer pigmentos naturais para atingir com todo o seu carinho o ambiente monótono e escuro e pesado. Raquel, que a ajudava desde o início, sempre cantando e dançando, estampava em sua cara a felicidade das cores das paredes, literal e metaforicamente. A alegria da menina teve pela primeira vez o ambiente acolhedor que precisava para desabrochar apropriadamente. Era lindo demais para não se notar. Maria acompanhava tudo e entre os afazeres do cuidado, atenção e inacreditáveis conversas com José, também ajudava aqui e ali. Já fazia mais de 2 semanas que Maria evitava sair da casa para o quintal e José, que estava sempre dormindo na rede do lado de fora desde o ocorrido, também não entrava. Mas Maria percebia José em movimento. Às vezes o via passar próximo à janela, todo sujo de terra, outras o via suado, sem camisa, mexendo na terra com a enxada. Um pouco antes da explosão, diante da falta de comida e do insuportável confinamento, Ana já havia iniciado sua empreitada. Vinha pesquisando sobre agroecologia, hortas caseiras e jardins comestíveis. Entrou em grupo de troca de sementes e, explicando sua situação, conseguiu, além de orientações bem específicas para sua realidade, bioma, ecossistema, espaço e disponibilidade de materiais, que os participantes lhe enviassem pelo correio algumas sementes variadas. Ela leu que um dos principais alicerces da agroecologia é o respeito aos diversos saberes, às culturas e tradições, e que as propostas tinham que ser desenvolvidas no coletivo, onde ciência e saberes tradicionais caminham de mãos dadas. Apesar de ainda magoada com seu pai, resolveu incluí-lo em seus planos, já que sabia que ele tinha trabalhado na roça e com certeza teria contribuições importantes para fazer. Com a ideia da inclusão do pai, veio a certeza de que o processo inteiro tinha que incluir todos os moradores da casa, mas ela queria que fosse natural, que eles fossem se envolvendo sem se darem conta de que estavam sendo estimulados. Quando começou a limpar a casa, ela já tinha dado uma passada no quintal, aparentemente para buscar os materiais necessários. Enfrentou primeiro um canto que tinha muitos cacarecos e tranqueiras que José guardava. De lá separou as ferramentas da jardinagem, deixando a enxada estrategicamente caída na passagem. Quando as sementes chegaram, ela as colocou numa das prateleiras na altura dos olhos, ao lado do fumo de seu pai. Assim que André estava se sentindo mais disposto, Ana lhe contou sobre seu plano. Lhe entregou um pincel e algumas tintas coloridas, feitas com cola branca e pigmentos do quintal. Ana sabia que, em sua introspecção, André gostava de desenhar e via nele um talento extraordinário. Ana adorava especialmente uma borboleta pintada escondida atrás do fogão. Pensou ela que esta parte de seu plano era genial. Além de conseguir um aliado, era uma boa desculpa para se aproximar do irmão e de estimulá-lo a fazer alguma coisa de que ele gosta, tem talentos e que ficará exposta para que todos vejam. Fazia parte também do plano chamar Raquel para ajudá-la, em tudo oferecendo momentos pedagógicos, onde as duas aprendiam um tanto e se divertiam muito. Para o bebê, ela pensou em preparar em todos os cantos possíveis oportunidades de interação e, conforme fossem ficando prontos, ir brincando com ele para que ele os descobrisse. Raquel adorou esses espaços e se sentia importante por estar fazendo algo para o seu irmãozinho. E para sua mãe, que adorava flores e jardins bem cuidados, ela pediu aos amigos virtuais algumas sementes especiais, entre elas algumas flores comestíveis. Talvez porque estivesse em busca de redenção, ou porque encontrara misteriosamente os presentes de Ana, José resolveu fazer uma horta e não questionou de onde veio o presente tão oportunamente encontrado. Tinha sementes de todo tipo, todas as espécies bem adaptadas à região, que não precisariam de tanto cuidado. Quando Ana viu que ele já estava preparando a terra, foi se aproximando e se oferecendo a ajudar. Sempre que podia, ela dava alguma ideia da agroecologia, como plantar as espécies em consórcio, para que uma usufrua da companhia da outra, mas sem competir pelos nutrientes do solo. Apesar de José estar acostumado a fazer um canteiro com uma só espécie, a quantidade de sementes não o permitiria, e assim aceitou a ideia de Ana.
Com José produtivo, Ana aparecia só de vez em quando para propor alguma maluquice, e assim os dois começaram a ter uma relação que nunca haviam tido até então. Com o passar do tempo, José foi verificando que as ideias de Ana davam certo, mudando completamente a visão que tinha sobre ela. Amor e respeito cresciam junto com a Ota. Até a fala de José estava mudando de tom. Olhava-se agora no espelho um José vaidoso, admirando seus músculos que começavam a se delinear novamente. Levantou o olhar e ameaçou um sorriso. Aquilo tudo estava criando raízes profundas e de algum canto perdido da cabeça de José, alguns conhecimentos esquecidos e negligenciados vieram-lhe à superfície. Ele vasculhou o quintal e encontrou algumas plantas que nascem sozinhas, mas que são comestíveis e nutritivas, e as apresentou todo orgulhoso para Ana, esperando que ela reconhecesse sua astúcia. Ana fez uma festa tão intensa que até Maria saiu de casa para ver o que estava acontecendo. Encontrou Ana, José e Raquel dançando na chuva, uma ciranda em volta do bebê, que batia palmas e gargalhava. Ana pegou o maço da planta que José encontrou no meio do mato do quintal e foi contar para Maria, boca aberta na varanda, como o pai era surpreendente e tinha tanto conhecimento escondido. Parecia um desbravador, um explorador do quintal perdido. Todos sujos de terra, José e Raquel brincavam rolando no chão, ao lado de uma corredeira de água da chuva que lembrou Maria dos dias felizes no rio Amazonas. Aquela era a cena que eles sonharam quando José era um navegante do amor. Maria, segurando o ramalhete com um buquê, assistiu tudo aquilo, sem conter as lágrimas que lhe escorriam com imensa emoção. Quando a chuva parou, Ana entregou as sementes a Maria, contando a história de cada uma delas, dizendo que algumas eram como a azedinha que o pai tinha encontrado. Ana explicou que elas eram desprezadas por não terem valor de mercado, mas eram fortes e bem adaptadas às intempéries. Por isso acabaram sendo pejorativamente chamadas de mato ou ervas daninhas. Por mais que as ataque e tente exterminá-las, elas sempre ressurgirão ainda mais fortes. São as punks, as plantas alimentícias não convencionais, disse Ana. Maria adorou a explicação e disse que essa história retratava bem aquela família. André, que estava ao lado brincando com um gafanhoto, esboçou um sorriso enquanto lhe surgia uma ideia bem apropriada. Ele faria uma placa para a Ota, bem colorida e bonita. Quando ficou pronta, ele a colocou em um local bem visível, pendurada na cerca do quintal, onde o sol passeia pela manhã, revelando a resiliência daqueles novos hortelões urbanos, a Ota da família Punk. O tempo foi passando, e enquanto aquele quintal ia crescendo, florescendo e dando seus primeiros frutos, o ápice da esquecida pandemia se arrefecia, e o retorno gradual à normalidade da cidade, do país e do mundo foi posto em marcha. O que fica em aberto é se essa tão esperada normalidade será a mesma perversa e cruel realidade do início desse conto. Pelo menos para essa família bem comum, nada será como antes. Pense em José e Maria molhados, mergulhados na horta, sob o afagar de suas peles molhadas por um sol carinhoso que os envolvia depois de um alvorecer chuvoso. Nem acredito que vamos comer algo que nós mesmos plantamos, disse Maria maravilhada. As crianças não vão ligar se comemos uma melancia antes delas, não acha? Venha provar um pouco, José. Um José sensível e respeitoso se aproximou lentamente e deu uma vigorosa abocanhada no pedaço suculento da fruta ofertada por Maria. Ela quase se assustou, mas seu arrepio fora devido a sentimentos mais profundos e complexos que borbulhavam dentro dela. Maria já não sabia exatamente o que sentia, mas sabia que queria mais. Queria prolongar e aprofundar aquelas emoções ardentes e acalentadoras. Deliciava-se com a fruta que, de tão suculenta, propositadamente escorria de seus lábios carnudos, levemente pressionados pelos seus dentes felinos, e se transformava em um riozinho sazonal, daqueles que buscam os recôncavos mais escondidos para revelar belezas exuberantes. Delicadamente, aquela água adocicada fez a curva de seu queixo ganhando velocidade em caminhos perfeitamente atrevidos. Maria percebeu o olhar atento de José, que acompanhava o curso daquele rio tão hipnótico. Como se estivesse envergonhada por sua ousadia, Maria virou um pouco o rosto em um sorriso charmoso enquanto espalhava displicentemente o néctar que lhe acariciava a pele quente e que traçava tantas rotas promissoras com aquele líquido frio. Maria, arrepiada, se lembraria do que estava para acontecer como uma conexão com o amor universal, o sentido da vida recuperado, prazer, alegria, gozo e fantasia. Não saberia dizer qual mágica fora lançada naquele fim de tarde de uma quarta-feira chuvosa,
Seriam as plantas que lhes atiravam seus pólenes e entregavam ao vento algumas pétalas de seus perfumes encantadores? Seriam aquelas nuvens que brincavam, escondendo o sol com suavidade apenas para em seguida entregarem-se, deixando que lhes transpassassem seus raios quentes e poderosos? O encantamento era tamanho que, mesmo com o sol quente, voltou a chover por alguns minutos, no exato momento em que José provava o sabor da pele temperada de Maria. Sob a água fria da chuva forte, em um dia quente, José e Maria deslizavam seus copos emaranhados e se deliciavam com seus sabores e odores misturados com os que a terra e as plantas ofertavam a seu amor. De onde estavam não poderiam ver, mas o restante da cidade se perguntava o que teria na ponta do arco-íris que ali surgia. Como se fosse possível, aquela manhã de fim de inverno roraimense foi ainda mais profunda e impactante do que supunha o casal apaixonado. O amor reencontrado se espalhou intensamente entre seus corpos, transbordando e reverberando para além de seu quintal. O impacto do gozo transformador irradiado pelo casal transcendeu a expectativa de Ana, replicou as paredes coloridas pintadas por André e espalhou a ideia de jardim florido e comestível saboreado por Raquel. A horta da família Punk agora tinha as marcas dos pezinhos de Fernando Jesus, o bebê que no barro fértil e bem cuidado dava enfim seus primeiros passos. Quando olharam para fora, viram as crianças chegando da escola e uma rua irreconhecível, cheia de árvores e passarinhos, as casas coloridas com seus quintais floridos, revitalizados por outros contos de quarentena, outras histórias conturbadas de vidas oprimidas, confinamento e redenção.